séria, sisuda, erudita, tal. E aí o elemento também da linguagem regional, quenga, né? E outras palavras aí, enfastiar, caçarola, né? Essas palavras aí, ele vai misturando palavras mais altas, né? E registros mais altos, com palavras mais chãs, mais popularescas. A segunda, saio para ver a pequena, contente, flor na lapela, a tarde serena e bela inunda a amplidão serena. Se eu não a encontrar, que pena. Eis ali a casa dela, vejo um vulto na janela, parece que alguém me acena. Mas a sorte malfadada, minha esperança malogra e sinto um frio na espinha, porque vejo na sacada a minha futura sogra, magra, terrível, sozinha. Aqui, pessoal, a gente pode ver, além da figura, o estereótipo da sogra, não é? Que inunda a cultura popular, nós temos aqui também uma alusão à ideia de que quer conhecer tua esposa, olha para a mãe dela, né? Então, a minha amada, minha tão bela mulher aqui, no futuro vai ser magra. Nós estamos falando de uma outra época, né, gente? Hoje todo mundo quer ser magro, não é? Magra, terrível, sozinha. Então, se ela tá sozinha, significa que ela não tem mais marido. Quer dizer, ela também, a minha mulher, vai acabar ficando viúva. O romance Aves de Arribação, pessoal. Eu vou ler para vocês. Eu mandei a versão em cordel no Siga, né? Ipuçaba é uma miúda cidade sertaneja. Então vocês vão ver as cores, pessoal, a maneira como ele retrata essa cidade, né? O elemento, como é que eu posso dizer? Matuto. E tem uma palavra que me foge agora, que me escapa agora, não é? É aquela vida muito de cidade pequena mesmo, né? De fofocas. Salles aproveita para exercitar sua verve anticlerical ao compor a figura do vigário do lugar chamado Padre Serrão, sujeito despido de fervor evangélico desde sua ordenação, mantendo uma sólida indiferença à conduta religiosa de seus paroquianos. Então é um lição, né, gente, que ele apanhou com figuras como essa de Queiroz, né? Então alguns padres em essa de Queiroz, né? O mais conhecido é o Padre Amaro, né? Que não tem vocação. Eu estou dizendo alguns porque nós temos o Raposão lá na Relíquia, que a tia quer transformá-lo em padre, mas ele também não tem vocação nenhuma para ser padre, né? Pelo menos este não chega a usar batina. Mas voltando para cá, então esse anticlericalismo era muito, pessoal, muito do espírito do movimento realista, não é? Então esse padre está mais preocupado com os proventos que embolsava. Salles apresenta ainda os dois chefeites políticos do local. João Ferreira, chefe do Partido Conservador, que fez fortuna e conseguiu cargos por meios escusos, e o simpático chefe liberal, Major Herculano. Então aqui você já vê, pessoal, a simpatia do autor, não é, por essa corrente liberal. O Padre Novo, o Simplório Balbino, está nos avios, quer dizer, nos preparativos, para receber o recém-nomeado promotor de Ipuçaba, Alípio Flávio de Campos, que é o seu sobrinho. Então esse Padre Novo aguarda o sobrinho. Então, gente, quando ele chegar, vai ser um frisson, né? Ele vem da cidade grande, né? E aí aquelas moçoilas ali todas ficam, né, vendo nele um bom partido. Mas Alípio cai de encantos pela professora Ipraciana. Praciana porque veio da capital, nasceu na capital. Belinha. O caso não é bem de namoro, então vocês vão ver como essa Belinha, pessoal, ela era bem
bem à frente, né, daquelas outras. O caso não é bem de namoro, muito menos para casar. Alípio e Belinha, Alípio é o promotor novo, sobrinho do padre. Contrariando todas as normas do tempo, tem um tórrido romance erótico. Mas o promotor acaba ficando noivo é da romântica Florzinha. Olha o nome, pessoal. Filha do coletor Asclepíades. Porém, o destino de Florzinha não será nem o véu, nem a grinalda. Ela há de murchar e fenecer como as flores do sertão passado o inverno. Porque o noivo e a amante tinham sido em busca de climas mais amenos e propícios, fugindo de plaga em plaga como aves de arribação. Aqui é a explicação do título, pessoal. Tal como as aves de arribação, eles passaram por aquela cidadezinha. Lembre que ela também não nasceu lá, né, a Belinha. Tanto a Belinha quanto o promotor vieram apenas ali, né, se aproveitar das coisas, né, e dali tomar rumo, passando de cidade em cidade como aves de arribação. Então a graça maior do texto, gente, quem se der ao cuidado de ler, vai ser exatamente o colorido, né, do livro. Mais do que a narração em si, que é simplória, né, a gente viu aí, mas é a maneira como ele vai construindo os cenários, principalmente, pessoal, o mundo interior das personagens, né? E, por exemplo, tem um caso aqui desse Asclepíades Oreste Aconcagua Pinto, que é o pai da Florzinha. Só porque ele morou em Maranguape, veja bem, Maranguape na época não era, né, não era uma grande urbe, mas só porque ele morou em Maranguape, perto da capital, e fez uma viagemzinha para o Rio de Janeiro, sempre começava as conversas dele com a frase: vocês matutos, né? Vocês matutos. É só uma pergunta aí. Você tem o tempo liberado aí ou também só é uma hora? Pode ficar à vontade, professor, o tempo é liberado. Opa, que bom, né? Então, gente, esse colorido, né, da cidade, das pessoas que frequentam, né, que é interessante. Então, esses dois aí, por serem da capital, eles são diferentes de todos ali e tal. Então, aí tem um trechinho da obra, gente. Eu vou me permitir não ler para vocês lerem. Só um trechinho, vou ler um trechinho. Aquele dia, 19 de fevereiro, era a véspera da chegada do promotor formado, Alípio Flávio de Campos. Sobrinho do padre Balbino, vinha assumir o cargo provido interinamente em Manuel Pinheiro, uma vez por outra no exercício da promotoria, que exercia cumulativamente com as funções de médico amador, cuja reputação afugentava de Ipuçaba, a falta de clínica, os profissionais diplomados. Eu não sei dizer, gente, se Ipuçaba é uma localidade de fato ou ele criou, é um nome fictício, né? Creio que na obra nós temos aí, quando eu encontrar, é outra informação que eu passo para vocês. Na Fortaleza e no Recife gozava o bacharel Alípio de fama de talentoso, não porque se houvesse distinguido muito nos seus estudos jurídicos, mas por suas aptidões oratórias e pelos trabalhos literários publicados nas revistas acadêmicas do Recife. Aqui, pessoal, nós temos embutido, né, aquele velho estereótipo, né, do país dos bacharéis, né? Então não precisa nem você ter saber. O importante é você ter um colorido na tua fala, não é? Então as pessoas se engabelam, se enganam, não é? Por aquela fala. Lembrei aqui, gente, olha como a literatura, não é, realmente é comparada, né? Ela dialoga uma com a outra. Num conto gostosíssimo chamado O Homem que Sabia Javanês, o Lima Barreto zomba dessa nossa
vocação bacharelesca, né? Então o cidadão que não sabia nada de javanês, mas ele consegue enganar todos, né, com uma palavrinha ou outra que ele tirou lá de um dicionário, né? Então, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Ele acaba assumindo, pessoal, um cargo na embaixada do Brasil, né? Só porque ele finge que sabe uma língua que ele desconhece por absoluto. A sorte dele é que ele aceita aceita ensinar um senhor a ler javanês. Esse senhor tem um livro, e o livro cheio de ilustrações, né? Então ele vai fingindo que está lendo, mas vai contando história a partir das ilustrações. Não sabe nada do que está ali. A sorte dele também é que o senhor mais dormia do que assistia a aula, né? Então o cidadão acordava e ele fingia que já estava lá na frente e tal. Obtiveram ruidoso triunfo com o discurso de formatura, bordada sobre um tema audacioso e cheio de irreverência para com os lentes, quer dizer, com aqueles que examinavam, né? Que analisavam. Era autor de livro, Pingentes, coleção de poesias prefaciadas por Tobias Barreto, mestre a quem votavam admiração fanática. De Tobias Barreto, pessoal, nós já ouvimos falar quando tratamos da Academia Francesa, né? O Tobias Barreto foi uma das figuras, uma das lideranças lá da Escola de Recife, não é? Junto com o Silvio Romero e tal. Em Ipuçaba, ninguém sabia coisa alguma sobre a individualidade privada do novo promotor, a não ser o vigário, que cooperara bastante para sua formatura, sacrificando-se às vezes para atender aos pedidos que lhe fazia nos seus frequentes apertos pecuniários. O pai de Alípio, homem poupado e birrento, tem um pulo aqui, cortara-lhe inflexivelmente a mesada, depois de ele ter gazeado os exames do terceiro ano, e só restabeleceu quando o rapaz se resolveu voltar ao bom caminho. O padre Balbino, em sua grande afeição ao sobrinho, perdoou-lhe tudo, enxergando nos desvios da sua conduta o efeito das más companhias e da vida praciana com todos os seus perigos e seduções. E aí vai. Aqui mostra muito desse padre ingênuo, mas ao mesmo tempo, gente, um padre muito bondoso, não é? Não apenas com o sobrinho, como todos os demais. E aí ele está num polo diametralmente oposto ao padre Serrão lá, ao vigário, né, o superior dele. A obra é um romance realista com pitadas naturalistas e é também antecipatório nos temas e matizes ideológicos do chamado romance de 30. Vemos no livro característica do povo cearense, entre os quais o costume de montar rodas de amigos para conversarem nos finais de tarde. A despeito do que posso sugerir o título, a obra não versa sobre as secas. A metáfora diz respeito, olha, aqui ficou espeito. Ainda bem que eu vi aqui, né? Diz, faltou um R só, né? Diz respeito. Onde é que eu tô? Aqui. Então, opa. A metáfora diz respeito a alguém que vem de fora, quer dizer, vem da cidade, para perturbar a paz do interior. O texto apresentado, vemos a ênfase do retrato psicológico da personagem, retrato psicológico, depois eu ajeito, da personagem Doutor Alípio, uma marca da obra realista, né? Então nós vimos, gente, que essa diferença entre a obra realista e a obra naturalista, né? Então a obra realista, ela examina mais do ponto de vista psicológico, né? O mundo interior da personagem. É como esse mundo interior influencia nas suas ações. Já na obra naturalista é o contrário, como os elementos externos influenciam no comportamento da personagem. Por isso o elemento biológico predomina na obra naturalista. Ao se observar o retrato da personagem em linha oposta ao romantismo,
nós vemos que em vez de um herói romântico, Alípio é um estudante comum, ambicioso, sem outro brilho além dos dons da oratória e do fato de haver publicado um livro de poemas. Quer dizer, é um anti-herói, né? Ele não se veste com a armadura própria de um herói romântico, né? Que é só virtude, que é só o bem e tal, e tal, e tal. Ok? Bom, para fechar, eu acho que é o último autor que eu separei. Deixa-me ver aqui. Tem ainda aqui Domingos Olímpio, mas eu posso falar mais rapidamente aí. Então, pessoal, Adolfo Caminha, eu morei em Aracati, morei em Mossoró, morei em Aracati, morei em Fortaleza. Então, só um minuto que a garganta já está falhando. Então, o Adolfo Caminha, pessoal, a casa onde ele nasceu em Aracati, a casa onde ele nasceu, os familiares não têm nenhum interesse em zelar a casa. O tempo que eu passei lá foi tentando convencer as pessoas que mandam na cidade a restaurarem a casa, o município comprar a casa dos herdeiros e transformar num centro cultural. Uma amiga minha morava, uma ex-aluna minha, ela morava na casa da tia, que é colada com a casa de Adolfo Caminha. De vez em quando começava a desabar, né, pedaços do telhado. E essa minha ex-aluna confessou que o interesse da família era que aquilo caísse de vez para transformarem num estacionamento, pessoal. A casa via abaixo e tal. Isso é uma lástima, né? Então, em vez da gente cuidar de um patrimônio. Então, isso muito tem a ver, pessoal, com os escândalos da vida do Adolfo Caminha, que fez com que a família não tivesse um grande apreço pelo seu antepassado ilustre. Então, para quem não sabe, o Adolfo Caminha se envolveu com a mulher, ele servia a marinha, e ele se envolveu, né, com a mulher de um superior dele, e aí é expulso da marinha. Ele também escreve um romance, pessoal, chamado Bom Crioulo, né, que fala sobre relações homossexuais. Então, tudo isso numa época, gente, que isso eram verdadeiros tabus, né? Então, talvez isso explique o desinteresse da família. Se eu fosse, né, um descendente de uma figura dessa, eu teria o maior orgulho. Não é o caso. Ok? Então, ele morreu muito jovem, pessoal. Morreu com apenas 30 anos de idade, né? Ele falece de tuberculose, com apenas 30 anos de idade. Viajou para os Estados Unidos, e isso fez com que ele escrevesse um livro chamado No País dos Yankees, né? Romance de 1894. Ele começa escrevendo poesia, foi Os Incertos, de 1886. Depois, pessoal, contos, e aí finalmente ele entra a escrever romances. A Normalista, No País dos Yankees, Bom Crioulo, né? Deixou inacabados os romances Ângelo e O Emigrado. Ok? Em 1896, já doente, lançou Tentação, seu último romance, né? Que é de 1896. Eu esqueci de colocar aqui que é romance, né? Romance 1896. É uma aula online mesmo. Vou fabricando na hora aqui. É aqui. Ok? Então, gente, para quem não leu o romance A Normalista, duvido muito, que é um dos livros que se lê no segundo grau, né? Mas de toda forma, para quem não leu, eu mandei para lá a minha adaptação do romance para o cordel. Mas basicamente a história, pessoal, ela relata a trajetória da Maria do Carmo. Maria do Carmo, ela perde a mãe, e o pai vai tentar a sorte,
né, no norte do país. Viaja para o norte. E aí o padrinho da menina, chamado João da Mata, fica com a criança e começa a criá-la, né? Então João da Mata é casado e começa a criar a menina. E quando a menina fica moça, muito bonita, ele começa a olhar para ela de maneira, né, de maneira nada ética, né? Porque ele era como se fosse um padrinho para ela. Resultado, ela está apaixonada pelo Zusa, mas a família do Zusa não quer que ele se envolva com a Maria do Carmo, porque Zusa está estudando direito em Recife, a família tem posses, enquanto que o João da Mata é um funcionário público, ganha muito pouco, né? Então ele não quer que Zusa se case com alguém da elite. O certo é que João da Mata acaba seduzindo a jovem numa noite. Ele já estava dormindo separado da mulher, vai até a rede dele, consegue seduzi-la e ela fica grávida do padrinho, né? E aí ele dá um jeito para ela perder a criança, entre aspas aí, e no final ela acaba se casando com outra pessoa, tal. Então aí é exatamente o trecho, pessoal, em que ele a seduz, né? E aí nós temos um paralelo com o primo Basílio, né? Só para lembrar, lá no primo Basílio, que por sua vez já é uma cópia de Madame Bovary, né? Tanto a personagem lá de Madame Bovary quanto a Luísa, né? Do primo Basílio, elas têm a mente amolecida, a palavra é usada assim mesmo, amolecida com leituras de romances românticos. E tanto ler, elas começam a sonhar, a vislumbrar o príncipe encantado e tudo. No caso da personagem de Eça de Queiroz, isso faz com que ela ceda aos caprichos, né? Ceda ao, né, de um primo, né? Esse primo tá vindo do Brasil, tinha passado pela França. Pessoal, Oi. sobre esse ponto, o senhor acha que tinha nisso assim, uma certa preocupação dos homens da sociedade por fato que as mulheres estavam começando a ler mais e escrever mais nesses períodos? Não, e realmente, assim, não, na verdade, diga. na verdade é o seguinte, nós já temos o realismo chegando. Então o realismo começa a criticar o tipo de leitura que eles liam. O problema não está na leitura, mas no idealismo que esses romances traziam, entende? Então ler romance realista não teria problema nenhum. A crítica que vai ao romance, o tipo de romance que eles estão lendo. Porque na verdade, o grande condutor da literatura, no plano no universo dos leitores, foram as mulheres, né? Foram as mulheres. Eu vejo muito esse tipo de coisa sendo feita em relação às mulheres, assim, de tipo, é difícil uma história de tipo assim, um cara que leu romances demais e por isso a vida dele acabou se tornando uma bagunça. Assim. Geralmente esse tipo de história vejo muito acontecendo com as mulheres, personagens femininas. Aí já tem a ver realmente com o sexismo, a ideia de que a mulher é mais ingênua, se deixa convencer, se deixa agarrar-se aos sonhos, né? Ao sonho. Aí a crítica já é de outra natureza. Mas em relação à leitura em si, a crítica está no tipo de romance que ela está lendo. Se ela estivesse lendo obra realista, não teria crítica nenhuma, entende? Então a crítica é que estão deixando se envenenar com aquele idealismo, né? Aquele idealismo das obras românticas. Então no caso da Conceição, que é a personagem aqui, não era propriamente a literatura, mas era o fato de que ela tinha uma amiga que tinha acabado de se casar. Então ela estava lá sonhando também com esse casamento com o Zusa, né? Sonhando, se deixando levar por isso. Ela também lia também, né?
inclusive escondia os livros para a madrinha não ver e tal. Mas o problema maior nessa noite em específico é que ela tinha vindo do casamento dessa amiga e aí começou a se deixar embalar. E o padrinho aproveitou e começa a sussurrar no ouvido que vai deixar que ela namore com os Usa, se ela deixar ele dar um beijo nela e tal. O resultado é que ele acaba armando a arapuca, ela cai, né? Aí tem um objeto naturalista, pessoal. A ideia de que nós somos movidos por taras, né? Nós somos como marionetes diante dos nossos sentidos, as nossas necessidades biológicas e tudo. Então ela, como um animal nucio, se deixa acuar, se deixa engabelar, se enganar por ele, que também por sua vez era um macho sequioso, né, da cópula tal. Então aí nós temos o elemento naturalista aparecendo muito forte, né? Ok? Então aí alguns comentários, pessoal. Eu vou resumir aqui, a gente já está avançando. Eu tenho outra aula depois e depois uma reunião. Mas voltando para cá. Aquele trecho que eu falei da malandragem, né, da molecagem cearense. Há uma crítica, há uma fofoca. A Lídia, a amiga dela que havia casado, ela era muito mal falada por ela ser exatamente